Provérbios capítulo 3, versículo 6. Quem achou? Não aprenderam até hoje, 4 anos de igreja. Quem achou, dê um glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Deus, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Pai, por enviar agora a Tua palavra até nós. Nós pedimos agora que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, iluminando pela graça do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a verdade da palavra de Deus e reconhecer o Senhor em toda a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, eu acredito que todos nós que estamos aqui, todos nós que vivemos, desejamos ter uma vida aprovada, ter uma vida proveitosa, ter uma vida próspera, ter uma vida reta, ter uma vida, como nós falamos semana passada, uma vida vitoriosa, uma vida com êxito. Amém ou amém? Tem alguém aqui que anseia em ter uma vida gloriosa? Uma vida que alcança bons resultados, que vença os obstáculos que se levantam, né? Os maus obstáculos, aqueles que nos desafia, e conclui essa vida em bom termo, tendo bom êxito. Nós temos ouvido bastante aqui nessa casa que quem nos proporciona essa vida é somente o Senhor Deus. Quem nos concede essa vida, quem é a fonte de uma vida gloriosa, é somente o Deus vivo, o nosso Senhor Deus, o Deus que criou todas as coisas. Nele nós temos a verdadeira vida. Mas a verdade é que na nossa vida diária, no dia a dia, conforme nós vamos caminhando nessa vida, nós vamos vendo que a realidade que muitas vezes nós experimentamos, aquilo que é palpável, aquilo que está diante dos nossos olhos, muitas vezes ela não vai comunicar essa verdade que nós cremos que nós já temos, que em Deus nós temos uma vida abundante. Muitas vezes no dia a dia não vai parecer assim. Aos olhos naturais a vida não é tão abundante, tão gloriosa e tão transbordante quanto nós cremos que ela é em Deus. O que nós estamos vivendo já não condiz com aquilo que nós cremos. Sabe, queridos, você já deve ter ouvido isso, que é entre a promessa e a plenitude da vida existe um deserto que nos amadurece, que nos molda a acessarmos aquilo que Deus nos prometeu. Existe um percurso a ser percorrido, um caminho a ser trilhado, para que nós possamos alcançar a verdadeira vida. Existe um deserto entre o Egito e a terra prometida. O bom resultado não está na ausência de dificuldades, mas como nós passamos por elas e com quem nós passamos essas dificuldades. O propósito é a aprovação do nosso coração, permanecendo fiel àquele que é fiel a nós, aquele que nos resgatou, aquele que nos libertou. O propósito então não é somente as bênçãos e uma vida facilitada, mas é no final nós sermos aprovados pelo Senhor, ter o nosso coração alinhado com Ele. Em toda e qualquer circunstância, nós devemos permanecer reconhecendo o Deus que está conosco. Em cada caminho, em cada direção, nós temos que permanecer reconhecendo que há um Deus vivo sobre nós, que há um Deus vivo conosco, há o Deus Emanuel,
o Deus que não nos desampara, o Deus que não nos abandona. É caminhar por esse desertão, mas reconhecendo uma nuvem que nos guia, uma coluna de fogo que nos ilumina. Amém ou não amém? No Salmo 119, 31 diz: pois aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, que eu seja envergonhado. Aos teus testemunhos, Senhor. Quem o Senhor é? É nisso que eu me apego. Por isso não permite, Deus, que eu seja envergonhado. No Salmo 91, 14 vai dizer, o Senhor agora respondendo, porque se a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. O Senhor está dizendo, porque você se apega a mim, porque você me reconhece na sua vida, eu vou te proteger, eu vou te sustentar. Amém? Existe uma canção Alessandro Vilas Boas, que ele diz assim: eu me apeguei ao meu Senhor como o dia ao sol. Eu me apeguei ao Senhor como ao dia ao sol. Assim como o dia não pode existir sem esse solzão que está brilhando aí fora, assim nós também não podemos existir sem o nosso Deus. Por isso aí o provérbio que nós lemos diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Aqui todos os seus caminhos, o Salomão estava dizendo aqui, olha, reconheça o Senhor em todo o curso da sua vida. Em cada detalhe, por onde você passar, reconheça, identifique o Senhor, veja que Ele está aí. Busque aonde o Senhor está na sua vida. Reconheça Ele em todos os seus percursos da sua vida, em todos os seus caminhos. E Ele vai endireitar a sua vereda, Ele vai conduzir a sua vida, Ele vai dirigir essa história. Nós podemos dizer que o Senhor aqui, Ele é o nosso GPS. Além do nosso alvo, Ele é quem nos guia. Ele é as placas indicativas, percorrendo um caminho chamado vida. É nós indo percorrendo e reconhecendo, cadê a placa do Senhor Deus? Qual agora a bifurcação, para que lado? É para a direita? É para a esquerda? E nisso Ele vai endireitando a nossa jornada, Ele vai nos conduzindo por um caminho reto e seguro, por um caminho que nos leva à verdadeira vida, à eternidade, à comunhão verdadeira com Deus Pai, ao acesso ao seu reino glorioso. Por isso reconheça o Senhor no curso da sua vida. E aí eu queria falar com vocês aqui as formas de nós reconhecermos a Deus na nossa vida. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que a primeira forma de reconhecer a Deus é reconhecer que Ele é Deus. É reconhecer que há um Deus nos céus. Há um Deus vivo. Nosso primeiro reconhecimento deve ser que há um Deus vivo nos céus. E por mais óbvio que isso pareça, falar, não, eu sei que tem um Deus. Já recebi essa informação. Mas é mais do que uma informação, há um Deus. Porque há muitos deuses, chamados deuses por aí. Mas é entender que há um Deus soberano nos céus. Esse Deus que nós cantamos aqui na manhã, acima de tudo e todos, que o seu reino é inabalável, que não passa com o tempo, um rei glorioso, o Deus criador do céu e da terra, que ordena que tudo existe, que tem todo o poder e autoridade, é reconhecer verdadeiramente, há um Deus vivo sobre nós, é reconhecer que há um Deus, é mais do que uma informação, mas é ter uma convicção de fé. É entender, eu sei que tem Deus. Que Ele esquadrinha o meu coração, que Ele me conhece por inteiro. Sem o conhecimento e o reconhecimento dessa verdade, nós não entramos num caminho reto de justiça. Sem conhecer que há um Deus e reconhecer, nós não podemos entrar por um caminho de justiça. Porque na verdade, quando ignoramos a existência de Deus, é que nós entramos num caminho de perdição.
Abre aí comigo lá no na carta aos Romanos, capítulo 1. Romanos 1. A partir do versículo 19. Romanos 1, 19 diz: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todos sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícias. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Meu Deus, que lista! Você pode dizer misericórdia, Deus. Sabe o que é esse resultado aqui? De alguém que ignorou o conhecimento que há um Deus no céu. Lá no comecinho, Paulo fala: Deus já tem se revelado através de tudo que Ele fez. Mas esses homens têm ignorado isso, e por isso estão em uma condição reprovável. Todas as vezes, queridos, que nós não reconhecemos que há um Deus no céu, nós vamos trilhar um caminho que não é o reto e direito, mas é o caminho da injustiça, da destruição e de toda essa lista feia que está aí. Por isso reconhece que há um Deus sobre a tua vida. Amém? Nossa vida não é um acaso, querido. Nossa vida não é um mero acontecimento biológico, mas a nossa vida, ela passou a existir porque um dia um Deus soberano decidiu te enviar nessa terra, moldado pela vontade dele, para cumprir um propósito aqui. Nossa vida não é um acaso. Nós temos que reconhecer que há um Deus criador sobre nós, que há um Deus que pensou e decidiu que nós viéssemos a existir. E nós prestaremos contas diante desse Deus que nos criou. A correção de rota da nossa história começa com o reconhecimento de que há um Deus sobre o curso da nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que nós também temos que reconhecer Deus como Senhor da nossa vida. O texto diz aí: reconhece o Senhor em todo o caminho da tua vida.
Não é basta somente reconhecer que há um Deus no céu, um Deus que criou, que há um Deus que reina sobre todas as coisas. Mas agora é aceitar esse Deus como meu Deus. É permitir que Ele seja o Deus e Senhor da minha vida. É dizer, Senhor, eu me submeto à Tua vontade. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. É de chegar, como eu disse, nas bifurcações da vida e dizer, Senhor, qual é a Tua vontade? Senhor, qual é o caminho? Onde o Senhor está? É dizer, eu já não pertenço a mim mesmo, mas agora eu pertenço a Cristo Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. E aí eu preciso te lembrar, Senhor, que não é um senhorzinho de cabelo branco. É o Senhor, é o dono, é o proprietário. Ele te comprou com alto preço, o preço do seu sangue. E agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Já não é mais a nossa vontade, mas é a vontade dEle. Reconhecer o Senhor como Senhor é dizer, eu escolho a Tua vontade todos os dias da minha vida. Durante a nossa jornada, é reconhecer que a vontade de Deus deve prevalecer contra a nossa. O interessante é que esses provérbios aí, eles é um sanduichinho, né? Tem aí, nós lemos o provérbio do versículo 6, mas ele começa aí no 5, a capa do sanduíche aí. E aí, no 5 vai dizer aí, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. O que está dizendo aí? Olha, deposita a tua confiança em Deus e não tenta conduzir a tua vida conforme você acha que você deve conduzir. Conforme você está entendendo as coisas. Conforme você acha que é. Conforme está acontecendo na tua vida. Mas as tuas escolhas têm que ser baseadas na confiança em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Sabe o que é confiar em Deus? Eu já falei isso aqui. É você, mesmo querendo fazer algo, você entende que, Senhor, o Senhor é tão confiável que eu escolho deixar o que eu acho que eu deveria fazer para fazer o que o Senhor está falando para me fazer. Porque o Senhor é mais confiável do que eu mesmo. E quanto é, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Aí lá no 7, a outra capinha do sanduíche, o pãozinho de baixo, vai dizer, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e se afaste do mal. Você está entendendo? Reconhecer o Senhor é isso, é confiar nele de todo o coração e não ser sábio aos nossos próprios olhos. Em todo momento, reconhecendo a sua vontade. E aí, tem o molho desse sanduíche aí, não você acredita? Que é na hora que você vai degustar o gosto dele mesmo. Que é a promessa de quem vive assim. Está aí no 8. Diz assim, isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Isso será um remédio para o teu corpo. Sabe quantas vezes nós estamos enfermos, desgastados, cansados, sobrecarregados? É porque a gente está querendo conduzir a nossa vida apoiado no nosso próprio entendimento, sendo sábio aos nossos próprios olhos, guiando a nossa vida pela direção que nós achamos que deve ir. Mas quando nós decidimos reconhecer o Senhor sobre a nossa história, deixar Ele conduzir a nossa vida, ser o nosso dono, isso vai ser um remédio para o nosso ser. Vem refrigério sobre a nossa alma. É descanso, alívio para os nossos ossos, para a nossa estrutura. Sabe que eu imagino que é um fardo tão pesado caminhar sem Deus, que os nossos ossos, né, a nossa estrutura está toda sobrecarregada. Mas quando nós entregamos a vida ao Senhor, Ele nos traz alívio. O seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Então, reconheça o Senhor no percurso da tua vida. E dê ouvidos a Ele e obedeça a Ele. Amém? E por último, nós devemos também reconhecer
a presença de Deus. Então é reconhecer que há um Deus no céu, soberano. Reconhecer esse Deus soberano como meu Senhor. E agora reconhecer a presença dEle permanente conosco. Conseguir identificar a presença de Deus tanto nos vales quanto nas montanhas. Sabe, é muito fácil dizer, né, como nós cantamos aqui, que o Alex estava inspirado pelo Espírito Santo, alinhado com o Espírito Santo, ouviu a voz de Deus. Ele cantou aqui durante os dízimos e as ofertas, dizendo que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Mas é muito fácil nós reconhecermos que Ele continua sendo bom quando nós estamos nas montanhas, nos lugares altos, nos momentos bons da vida, nas bênçãos, nos momentos de alegria. Mas o Senhor nos chama para reconhecer a sua presença quando nós descemos para os vales. E aí nós temos que dizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, mesmo, independente das circunstâncias que eu estou passando. É isso que o Senhor está dizendo, reconheça-me em todo o percurso da tua vida, por onde você for. Entenda, procure me encontrar no meio dessas veredas, no meio desses desafios, porque eu estou lá. Querido, no dia que você disse, Senhor, seja o Senhor da minha vida, a partir daquele momento, Ele está no governo da tua vida, Ele está aí, independente do que nós estamos passando, Ele está, porque Ele é fiel. Mesmo quando acaba a pilha no meio da pregação, Ele está no meio disso. Em todo momento Ele governa a história, Ele governa o que nós fazemos. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Sabe, nós somos chamados, queridos, para identificar a graça de Deus em tudo. Nós somos chamados para, se você que é redimido, salvo, transformado por Cristo, você é chamado para ter uma mentalidade diferente. É uma mentalidade de esperança, de vida. É uma mentalidade de que as coisas podem mudar, que Deus tem poder para transformar. É procurar a luz da face de Deus no meio de um caminho escuro que nós estamos passando. Esse aqui está até mais gostoso de falar. É conhecer a luz da face de Cristo nos lugares escuros que nós temos que caminhar muitas vezes. É ter um coração que simplesmente diz e sabe, Ele está aqui. Sabe, nós estávamos ouvindo, né, o testemunho da Rosa, ela testemunhou aqui na reunião de oração, do milagre que Deus fez, e algo que ficou muito perceptível ali, que sustentou a nossa irmã durante todo o processo que ela enfrentou, foi que ela decidiu, ao invés de se apegar no medo e na ansiedade das circunstâncias que ela estava passando, ela decidiu reconhecer o Senhor em cada detalhe do processo que ela estava vivendo. E ela começou a contar para nós, olha, as notícias vinham sempre às quartas-feiras, e eu comecei a ouvir do Senhor a respeito disso, e ela foi contando cada detalhe que o Senhor foi cuidando dela, né? Cada detalhe ali durante todo esse processo. E é isso que o Senhor nos chama para fazer, querido. É nos vales, nos lugares difíceis, começar a olhar e falar, o que o Senhor está fazendo nisso? Aonde o Senhor está aqui? Sabe, é olhar e procurar o Cristo caminhando sobre as águas, quando a tempestade está assolando o nosso barco, e conseguir olhar, mesmo com o olho meio embaçado, a água com sal, assim, batendo no olho. Ah não, lá o mar era doce, né? Mas a água vindo na cara assim, e tem um vulto, tem algo vindo sobre as águas, e às vezes vai até nos assombrar aquela visão, mas aí o Senhor vai dizer, não temas, sou eu que estou no meio disso,
E aí nós vamos ter a ousadia na fé de dizer: se é tu, Senhor, manda eu ir aí ter contigo, me manda caminhar sobre as águas juntos com o Senhor. Esse é o olhar que o Senhor nos chama para ter, querido. É reconhecer a presença de Deus que nos sustenta e nos ampara todos os dias. O fogo, querido, não é mais para te destruir, mas é para te purificar. O vento não é mais para derrubar a casa, mas é para expor a base que ela está fundamentada. Os estrondos da água já não é mais para nos afogar, mas é para revelar a voz de Deus, que é como o som de muitas águas. A rocha já não é mais para nos esmagar, mas é o sólido fundamento que sustenta as nossas vidas. Querido, você está entendendo? É olhar com um olhar de gratidão, na perspectiva do copo sempre meio cheio. É olhar que se o Senhor é o nosso pastor, nós não temos falta de nada. Comece a buscar o cuidado do Senhor em todas as circunstâncias, porque Ele está aí. Ele não te desampara. Ele não te abandona. Abre aí comigo o Salmo 23, vamos ler ele para nós encerrarmos. Salmo 23. Eu queria que você lesse esse salmo. Melhor, você vai fechar os seus olhos e eu vou ler para você não ler assim: eu já sei, eu sei de cor. Tinha um quadrinho lá em casa escrito o Salmo 23 quando eu era criança. Então, quem tem aí desse aí? Quero que você feche os seus olhos para nós lermos esse salmo. Queria chamar aqui o Alex, o Samuel, para já estar aqui no altar. Feche os seus olhos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode repetir esse versículo comigo? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém, amém e amém. Queria que você ficasse de pé por um instante, nós já vamos encerrar, mas eu não posso deixar de dizer isso, querido, que se nós reconhecermos que há um Deus no céu, se nós permitirmos que Ele seja o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso pastor que nos guia, se nós começarmos a identificar a sua presença por onde nós passarmos, esse cajado e esse bordão nos conduzindo, nós vamos acessar um lugar reto, um lugar justo, o lugar da habitação de Deus, a morada do Altíssimo. Nós vamos encontrar um lugar de refrigério para os nossos corações, um lugar de esperança e vida para nos transformar por completo. Mas até lá, que hoje nós saiamos daqui com uma convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Ele está conosco, amém?